estão aí. Vocês já estão aí? Apareçam. A gente está transmitindo simultaneamente aqui pelo Facebook e aqui para o Instagram. Então, tem coisas, e não só há coisas, mas todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu normalmente tenho feito essas lives pelo YouTube, por uma série de razões que tornam aquela plataforma mais adequada para os propósitos e até para a objetividade do espalhamento e da divulgação. E há um monte de outras coisas que não estão aqui em questão. Mas o que aconteceu é que a gente recebeu um outro strike de 3 anos e meio atrás, de alguém no México que alega ser dono de uma produtora de imagens e de recursos dessa natureza. Só que nós nos informamos hoje e parece que lá no México está havendo uma onda de ataque digital da mesma natureza. Eles pedem que você pague para depois tirarem o strike. O fato é que o strike é verdadeiro. O reconhecidamente aceito pelo YouTube, por mais que a origem possa ser questionável, porque o YouTube fecha o teu canal. Por exemplo, nós amanhecemos hoje com esse comunicado e o canal fechado. Não dá para postar nada, não dá para fazer live, não dá para fazer nada. Mas, por outro lado, nós estamos procurando, já descobrimos quem é a pessoa, iniciamos um diálogo para ver se a gente resolve. Temos mais 10 dias úteis pela frente para acabarmos com a questão. No mínimo uma semana útil pela frente. E o Senhor haverá de nos ajudar, porque nós temos lá 532 mil seres humanos que têm sido muito abençoados em muitos lugares e espalham a palavra. Mas eu que estava fazendo lá e ao mesmo tempo desejoso de fazer aqui também, acabou que a circunstância de hoje de manhã me fez estar aqui agora, já antecipando esse dia, transmitindo pelo Instagram, transmitindo pelo Facebook, e vai chegar a hora em que transmitiremos também pelo YouTube, pelo portal caifab.net simultaneamente. E em relação ao portal, assim que essa quarentena acabe, antes disso não é possível fazer simultaneamente para o portal, porque demandaria presença de pessoas aqui conosco, e nós estamos numa quarentena total e completa, e fechados aqui em casa, longe dos filhos, dos muitos filhos e dos netinhos amados, e da netinha que vive aqui com a gente, com o coração exprimido acerca dos que estão longe daqui, no Rio, em Niterói. São saudades que agora estão presentes em todas as direções, porque os que vivem aqui a gente não pode ver, embora estejam próximos, e os que vivem distantes a gente não pode ver. Não é pela distância, é pela proibição e pela imposição dos fatos e da realidade. Então, gostaria muito que você fizesse o esforço de dar uma divulgada o máximo possível para que um grande número de pessoas chegue até aqui,
seja informado e se aproxime da gente agora. Vá fazendo isso ser esperado, conhecido e divulgado, tá bom? Com a graça de Deus, nós estamos começando hoje aqui uma coisa que nós não haveremos de parar, que é usar vocês duas plataformas queridas, mais o YouTube, mais o portal, sobretudo meu querido Instagram, que está aqui, vão divulgando aí dentro e fora daí, convidando pessoas e chegando junto, tá bom? Olha só, para quem quiser, para quem não fez isso ainda e quiser fazer, e quiser dar uma chegada lá no meu canal no YouTube, que ele está aberto para qualquer um, eu que não posso usá-lo, postar, fazer lives, mas você pode visitá-lo. E lá você encontra tudo que eu venho falando, que tem conexão entre si, desde o dia 15 de março, desde o dia em que a quarentena começou para mim, que foi também o dia do meu aniversário. Eu falei à noite, e de lá para cá eu falei todos os dias, incluindo o dia de hoje. Então eu prossigo, é uma caminhada, uma jornada. Por isso eu me sentiria muito feliz se você conseguisse chegar lá e se atualizar do processo, caso você não tenha feito ainda. Tá bom? Seria muito feliz para mim que você fizesse assim. Mas olha só, a gente vem andando, e eu já falei sobre isso cada vez mais, num mar de muita insegurança, dessa liquidez, dessa falta de solidez, a maioria caminhando nesse estado de indefinição. Eu estou aqui, numa bolha, por assim dizer, uma bolha. Se eu abrir a porta para a direita, eu dou de cara num jardim muito agradável, fechado. Se fosse num lugar como Copacabana, esse jardim que eu tenho aqui em casa ia virar um horto para visitação, de tão agradável e alienígena que ele é em relação à maioria dos demais ambientes urbanos. Mas tem aonde você andar, ouvir pássaros, sentar, respirar, sem ninguém entrando, saindo. É uma quarentena ampla, é uma quarentena Éden. Coisas podem acontecer no Éden também, a gente sabe. No entanto, é uma vantagem tão grande que eu fico com o meu coração constrangido, quebrado, de ter uma quarentena tão espaçosa, tão rica em natureza, tão aparentemente distante, só aparentemente distante de tudo que está acontecendo no planeta. A gente sabe que não existe tal imunidade, nem tal muralha, nem tal barreira, nem tal quarentena que de um modo ou de outro não possa ser penetrada. Então, de certa forma, é uma vantagem extraordinária. Eu prefiro estar aqui em casa do que estar em qualquer lugar em Nova York ou em qualquer outro lugar do mundo. Eu prefiro estar aqui onde eu estou. Eu prefiro estar aqui onde eu estou. Mas é uma misericórdia inexplicável.
porque a grande maioria está de fato acumulada umas sobre as outras numa impossibilidade de distanciamento físico. Porque de afastamento social, às vezes as pessoas conseguem manter até quando estão fisicamente próximas. Mas de afastamento físico, não conseguem manter qualquer afastamento físico. Ainda agora eu estava vendo uma casa, 20 pessoas na mesma casa, dá para imaginar? 20, num lugarzinho mínimo, onde as pessoas ficam quase como quem fica numa cadeia, de tão espremidas que estão. Dormem umas sobre as outras, que é afastamento físico. E de manhã todo mundo sai para o trampo, para o trabalho, para a lida. E depois volta, após ter se abraçado com um cano de ônibus para lá e para cá, filas espremidas, especialmente em relação ao transporte público. E aquelas empresas que não param nunca, cujos proprietários estão retardando tanto quanto consigam a parada necessária, já foi não só sugerida, em alguns lugares ela tem caráter praticamente impositivo. No entanto, alguns adiam para sempre a proteção dos seus funcionários. E eles continuam a ir e a vir. E você às vezes vê uma mulher que é de um lugar pobre, simples, mínimo de pequeno, e que pega o vírus da sua patroa, que acabou de voltar da Europa, e que ela própria, quem sabe, assintomática, mas a sua ajudante, doente sem ter para onde ir, contagiando outros. Então, isso vai gerando e vai crescendo, e olha que isso mal começou, não é? Para mim, isso começou, de fato, no dia 16, quando meu netinho Heitor voltou para o Rio, e a Helena foi fazer quarentena em outro lugar, porque eventualmente ela ia precisar entrar e sair. Então ela se foi daqui. E a gente ficou sem a companhia dela também, porque ela não teria como ficar o tempo que fosse necessário aqui, sendo que o grande personagem do grupo de risco sou eu, pela idade, pela condição cardíaca e pelo diabetes. Então, eu não devo correr esse risco de maneira alguma. Eu preciso me preservar. E aí, imagina, nós aqui, com todos os recursos mentais, espirituais, e recursos humanos, recursos da consciência para atravessarmos tudo isso com a graça de Deus em paz, experimentamos nós mesmos, como é o testemunho dos meus filhos aqui e ali, aquela tristeza do não abraço, e está todo mundo bem, todo mundo confortável. Ou as preocupações uns com os outros, os cuidados, e nós, assim, protegidos, humanamente falando. Imagina essa quantidade enorme de pessoas que já tomou consciência do perigo, mas não tem como não sair de casa para trabalhar e transitar no meio de tudo que está aí fora com a impressão
de que pode se contagiar. Você já imaginou o que é isso? É um mar de agonia que só vai crescer. A gente botou o pé na água agora, a gente já experimentou algumas ondas, está dando para pular, elas estão passando por aqui, mas daqui a pouco elas vão ficar enormes. E a gente perdeu muito tempo, sabe aquela onda grande na praia? Moçada acostumada com o mar, sabe? E às vezes você está aqui, as ondas, você está cortando de lado, você está indo, você dá um pulinho e passa, até que de repente vem aquela onda enorme, daquelas que ou você corre, pula de cabeça para atravessar, ou ela vai te levar, te derramar, te cobrir. A gente ainda está na marolinha, passa, pula, aqui, ali, mas isso pode chegar mais adiante, especialmente para aqueles que não têm como se proteger de modo algum, uma quantidade enorme de risco e de perigo. Pode. Deus permita que não. A minha oração é essa, que Deus permita que não. Que alguma coisa milagrosa aconteça. E que um processo de iluminação, de percepção, de revelação de conhecimento, se deflagre, se acelere, um ou muitos, e que o final traga uma diminuição de danos para o mundo inteiro, para mim, para você, por todos nós, e eventualmente nos faça pensar, como a gente tem falado quase todos os dias, nos faça pensar, nos faça manter a pauta, manter a agenda, manter o olhar, manter o sentimento, que melhorou muito na maioria das pessoas, melhorou muito. Houve uma melhora até aqui de sentimentos, houve um quebrantamento, houve uma chegada de humildade, houve uma percepção de fragilidade no coração de muita gente que teve a sua arrogância já inicialmente confrontada. E muita gente que estava num surto extraordinário de nós somos os maiores, nós somos os melhores, nós somos os exclusivos de Deus, nós somos. E que está vendo que não. Que está vendo que não adianta se ajoelhar em nome de Jesus, você pode fazer como aquela igreja coreana que disseminou o vírus para a população como um dos maiores focos da Coreia do Sul. Está lá, ajoelhado em nome de Jesus e soprando, contagiando na ignorância. Tem todo tipo de quebrantamento. Eu estou começando a ver pessoas espontaneamente falarem em se reunir para ajudar outras. Então tem algo, e a gente tem que pedir que, passado esse tempo, essa tormenta, essa tempestade universal, a gente não perca o coração nem a dimensão da melhoria do nosso olhar, da nossa emoção, do nosso sentir, da nossa compreensão, do nosso desejar. E é
por causa disso que eu quero ler para nós aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, eu vou ler do verso 22 em diante. Quantas milhares de vezes eu já meditei nessa porção do Evangelho, falei sobre ela, infindáveis. Verso 22 em diante diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Foi Jesus que os compeliu. Enquanto ele despedia sozinho as multidões, quis ficar só, despedindo o povo, e depois se ausentar do povo enquanto eles, os discípulos, passavam adiante no rumo da travessia. E então, despedidas as multidões, subiu Jesus ao monte, a fim de orar sozinho, sem gente, sem ninguém, na quietude. E o interessante é que ele tem o jeito dele de despachar as multidões. Despacha os discípulos, despacha as multidões, porque ele queria orar sozinho. E em caindo a tarde, estava ele só, sem discípulos que ele despachou, sem as multidões que ele também sabia despachar. E ficou só, num monte, num lugar que desse a ele esse silêncio, a fim de orar sozinho, sem ninguém. Jesus buscava o lugar da solidão para descansar. E é também por isso que no meio das piores agitações das décadas mais enlouquecidamente agitadas da minha existência, baseado nessa percepção, nesse discernimento, que eu fiz sempre o esforço de morar longe de todos os centros. Pelo menos em todas as casas que eu morei a vida inteira havia silêncio. Como a razão pela qual a gente está aqui na ponta do Lago Norte, onde não tem nada, senão gente como eu e minha mulher, e casas. Por quê? Porque eu preciso de solitude. Eu passei a minha vida inteira com milhares de pessoas, milhões de pessoas, literalmente, sem exagero, a vida inteira. Desde cedo eu sempre busquei ter meu lugar de solitude. Por incrível que pareça, eu que vivia em quarentena dentro de aviões para um lado e para o outro do país e do mundo durante muitos anos, infindáveis anos, fazia até da solidão e do silêncio da viagem de avião um recolhimento, sem precisar falar com ninguém 17 horas, 20 horas dentro de um avião, quieto, escondido, buscando silêncio. Agora, tem gente para quem isso é impensável. E viver como a gente vive de alguns anos para cá, conquanto cercados de muitos filhos e netos, no entanto, vivendo só nós dois a nossa vida, com uma quietude enorme, é impossível não dizer a você que eu me acostumei a esse silêncio. Comigo hoje o processo se inverteu. Eu saio do silêncio para ir aonde estão as muitas vozes, ao encontro das muitas pessoas. E depois voltamos para o nosso silêncio, para a nossa quietude.
Jesus não precisava que isso lhe fosse imposto. Ele mesmo criava as circunstâncias, despedia discípulos e as multidões para ficar só. É fundamental que a gente aprenda a ficar só. Fundamental. Porque quem não sabe ficar só tem uma desvantagem terrível na vida. É horrível também a existência daquele que não sabe viver a não ser sozinho, tão fechada e enclausuradamente assim, que não pode admitir a presença do diferente, que isso lhe traz uma fobia de sufocamento relacional. Todos os extremos são maus, mas cada um de nós tem que aprender a lidar em grupo social tanto quanto tem que ter igualmente prazer em aprender a solitude, em aprender a quietude, em aprender esse estado de escolha pelo silêncio e por si mesmo. Lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios ou alguns quilômetros de distância. Ali no Mar da Galileia, a distância mediana de um barco em relação a um outro extremo é em torno de 7, 8 quilômetros, distância média. Mas provavelmente estivesse aqui já uns 3,5 quilômetros de distância. Um barco pequeno para 13, 14 pessoas no máximo. A vela, antigo, conforme os modelos que hoje se tem, que exemplificam completamente como era esse tipo de barco aqui. Eles já estavam há muito distantes, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. E o interessante é que Jesus está só e não se sente desacompanhado, mas os discípulos estão acompanhados, mas sem Jesus eles se sentem profundamente sós. É a nossa condição. Jesus não está só. Tem muita gente que acha que a gente canta, vai aos cultos, faz oração para quebrar o tédio da solidão de Deus num mundo onde ninguém pensa nele, ninguém o invoca, ninguém se interessa por ele, e nós somos os melhores da humanidade porque a gente vai para um lugar, levanta as mãos, ou se ajoelha, ou canta e faz ritos físicos para ele, diferentemente dos demais que estão fazendo tudo, menos qualquer coisa que diga a ele que ele não está esquecido, que nós o admiramos, que a gente vem para elogiá-lo sempre e que ele não se esqueça dos nossos elogios, porque nós nunca o deixaremos sozinho. Como também tem gente que pensa de verdade que lá no fundo, Deus criou todas as coisas por um problema de solidão. Deus criou tudo porque ele não aguentava mais. Para onde é que Deus se voltaria? Aí então Deus criou para ter companhia. Se a companhia não deu certo, então
Deus que tem a paciência eterna, porque essa foi a ideia dele, ele criou. Então ele que tem a qualidade de Deus, um Deus socialmente interativo, Pai, Filho, Espírito Santo, por isso ele é o Elohim, que é um plural de majestade. Então mesmo esses acham que 3 era pouco e que o mundo é que era demais. Que pensa assim, que cultuar a Deus é salvar a Deus da sua solidão e que o próprio ato de Deus criar foi Deus se salvando da sua solidão, de ser esse existente absoluto sem referência relativa que o distraísse. Então, humanoide é o Deus da maioria dos seres humanos e até de algumas teologias. Jesus não precisa de ninguém, ele pode estar só. Ele compele discípulos, ele compele multidões, ele não precisa de discípulos nem de multidões. Você imagina só, do Big Bang para cá, que aconteceu há 14 bilhões e 500 milhões de anos, pelas expectativas da física contemporânea, e que foi o suposto início desse universo espaço-temporal no qual a gente habita. Não foi necessariamente a criação de todos os universos, porque até a Escritura nos dá conta de que, enquanto este universo era criado, havia outros universos que observavam essa criação de Deus em estado de estupefação pelo tipo de criação, de fenômeno que ele estava colocando aqui. É o que a Escritura diz. Mas você só supõe. Esse universo espaço-temporal existe há 14 bilhões e 500 milhões de anos e que não é nada. Se há Deus, se Deus é Deus, como Deus é, o que é que são 14 bilhões e 500 milhões de anos? Para aquele que é. Ou você acha que, porque ele criou o espaço-tempo, ele passou a ter uma medida? Ele não passou a ter medida nenhuma, ele não existe para ser medido. Ele é, sem precisar existir, conforme aquilo que a gente define como existência. 14 bilhões e 500 milhões de anos é nada. O dinossauro era guri. Nada. O nosso estado aqui, só tendo a Terra como referência, e existe há 4 bilhões e 500 milhões de anos, não há 14, há 4. Então foi um ontem do Big Bang, essa dimensão espaço-temporal na qual a Terra surgiu. E nós, em relação a isso, aparecemos há 1 minuto atrás. Aparecemos há 1 minuto atrás em relação a tudo isso. Você acha que Deus tem problema em estar só? A criação é um orgasmo eterno de amor. É um doar de vida. É um parir de prazer, feliz pela alegria de ter trazido à existência
zilhões de criaturas e de criações que nascem como graça, como dádiva, consolo, alegria, como um regozijo de Deus em todas as coisas que começam a acontecer, em todas as dimensões. E você acha que Jesus tem planificação? Não. Ele despacha discípulos e multidões para ficar sozinho. E aí, os discípulos é que não sabem ficar nem uns com os outros, porque eles, mesmo na companhia uns dos outros, estão sempre se sentindo perdidamente solitários. Não é aquele só da solitude criativa, meditativa, projetadora, irradiadora, abençoadora, não é esse só que cria, que abençoa, que à distância pacifica o mundo, a terra, com orações, o alinhamento do seu ser, tocando nas fímbrias das dimensões existenciais como quem toca uma harpa, tem fé, esperança e amor na existência. Não é dessa solitude que eu estou falando. Eu estou falando é da solidão angustiosa dos humanos. É o barco, é a noite, é a escuridão, a gente não sabe, a gente não vê, ninguém sabe nada. Quando nós estamos inspirados, a gente diz isso, ninguém sabe nada. Parece que foi uma grande coisa que a gente disse, ninguém sabe nada. Amém. É infinitamente melhor do que pensar que sabe alguma coisa. Mas o bom mesmo é confiar, sem saber. É ter paz, sem nenhuma cenografia correspondente, se for o caso. O bom mesmo é carregar dentro de você a certeza de que você não está sozinho nunca, mesmo que esteja acompanhado ou desacompanhado, há uma presença com você sempre. Aquele que compeliu você a seguir a viagem, conforme aqui esse texto que eu tomo hoje como metáfora espiritual, embora ele seja um texto factual, histórico e real, esse que compeliu você, que é um discípulo, é aquele mesmo que chega sempre. Que na presença dele a gente não está só jamais. Agora lembre-se disso. Não é Jesus que precisa de você. Ele não está com nenhuma crise de abandono, com os templos vazios, com nada disso. Assim como antes da criação ele não estava só, ele não criou para ter companhia e distração de loucura universal. Não. Ele é. Agora, eu sem ele, posso estar naquela casa com 20 pessoas que eu estou desesperadamente só. Ou posso estar na companhia de pessoas que me amam, mas se eu não me amo e não confio pacificadamente nele, eu entro num estado de solidão adoecedora, como muitos têm entrado e ainda entrarão. Então olha aqui para mim. Eu
Sei que o que eu estou lendo para você aqui é uma metáfora do tempo presente, porque os ventos são contrários. Todos os ventos são contrários. A gente entrou numa história, numa situação sem nenhuma explosão em nenhum lugar, mas numa tempestade perfeita. Planeta, todo o planeta, experimentando o mesmo vento contrário. Todo o planeta entrou nessa tempestade perfeita. E a angústia está aí. A gente ainda canta, e temos que cantar. Posso crer no amanhã. Temos que cantar, mesmo. Mas as coisas hoje, por exemplo, a gente teve uma medida provisória decretada praticamente na madrugada, e o país, especialmente a classe dos trabalhadores mais pobres, entrou num pânico terrível, porque os empresários iriam ficar muito felizes, porque ficariam dispensados de pagar salários por 4 meses. Agora, o mesmo empresário morando na casa do seu empregado iria saber que aquilo ali era um decreto de miséria para o indivíduo, para qualquer pessoa. Eu não conheço ninguém, eu não posso ficar 4 meses sem receber o que eu recebo todo mês. Eu posso, eventualmente, não nem ter algumas das despesas que em tempos normais eu tenho, porque está tudo parado, mas algumas, para eu ter essa luz acesa aqui, ou eu pago ou eu danço. Para manter a minha higiene, eu tenho água, já era, tanto faz estar aqui ou em qualquer outro lugar. Tem que ter comida, tem que ter nutrientes mínimos para manter a saúde. Tem enfermidades que chegam para as quais a gente precisa de remédios. Eu, por exemplo, preciso de remédios para o meu coração, são vários, que me fizeram um bem divino até o dia de hoje. O meu prazo de vida já foi vencido, eu bati, estou aqui, não estou me sentindo mal, estou me sentindo forte, bem. Os meus exames são bons, mas eu tomo remédios de manhã e tomo à noite para irrigarem meu coração. Eu não posso parar de tomá-los. Nem os remédios do diabetes, que não são muitos. Pílula grande, grossa, 2 durante o dia, mas eu preciso tomar todo dia. Sua mãe, seu pai, sua avó precisam. E aí não interessa quanto é que você ganha. Nós também somos nivelados da medicação que a gente precisa. Alguns, em algumas doenças, podem até ter o recurso para alçarem voos e buscarem medicações muito superiores, como no caso de antibióticos, por exemplo. Mas quando se trata de cardiologia e diabetes, as medicações são basicamente as mesmas para todos os humanos. A gente precisa, é como comida. Senão a consequência vem. E você sabe que vem. Os ventos são contrários, minha gente, e não começaram a soprar. Ainda está diante de nós a 4ª vigília da noite. Ainda está diante de nós a travessia para além de meia-noite. Ainda está adiante de nós. Essa noite totalmente escura não chegou ainda. Você está me compreendendo? Eu estou lhe falando aqui como um pai
fala aos filhos, um avô aos netos, um pastor fala às suas ovelhas, com todo o amor, com todo o respeito, com toda a reverência, com todo o bom ânimo, com toda a lucidez, com toda a consciência, com todo o estímulo à fé. Os ventos são contrários. Não adianta fingir que não são. Tem 28% da população que acha que não está acontecendo nada. 28% é um número bem equivalente a um outro dado de natureza política, é o mesmo índice. São os mesmos engajados que acham que não está acontecendo nada, que é tudo invenção. Tudo invenção aqui no mundo inteiro. Coordenação da Rede Globo de televisão. O nome é Globo, então ela tem uma coordenação global. Está controlando, inclusive, China, Estados Unidos, Alemanha, Itália, Europa toda, Israel. É muito poder que a Globo tem. E a grande mídia também. Ai. Os ventos são contrários e nós ainda não chegamos à quarta vigília da noite. A gente ainda está na Twilight Zone. Sim, o sol está se pondo. Mas ainda tem muita penumbra, muita luz. A gente ainda vai entrar em treva densa, onde a gente não vai ver nada muitas vezes, só vai sentir o impacto do vento das notícias e de eventuais sofrimentos, orações, tristezas, distância. Quanta gente vai entrar na agonia da solidão, no mar líquido da solidão, literalmente, cumprindo a metáfora dessa história real do Evangelho. Quarta vigília da noite ainda não chegou. Mas aqui se diz que na quarta vigília da noite Jesus foi ter com eles. Na quarta vigília da noite Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. E aqui é que está a minha oração hoje. É que ele venha na vigília da noite que ele escolheu vir, andando por sobre o mar dessas agonias humanas, que de uma maneira inexplicavelmente inesperada, coisas comecem a mudar, a mudar, a mudar e a mudar. Que esses dias sejam abreviados e que ele vem andando. E os discípulos, ao verem-no, andando sobre o mar, ficaram aterrados, aturdidos, e não compreenderam nada. E disseram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram de pânico, de pavor. Porque quando a epidemia do medo, do pânico, da depressão, da solidão, da angústia tomam conta do coração de todos nós, até o socorro divino parece ser uma assombração. Ainda haverá muito grito antes de começar a chegar à luz do discernimento de que isso tudo vai passar. Ele vai chegar e tudo isso vai passar. Vai chegar para mim, para você. Eu não estou falando necessariamente de uma parada no fenômeno epidemiológico.
Eu oro por isso também, para que haja inexplicavelmente uma quebra nesse processo, ou para que assustadoramente uma vacina seja descoberta. Mas, sobretudo, o que eu estou dizendo é que eu quero que ele chegue para você, mesmo que seja na noite escura. Essa epidemia está sendo boa para tantas coisas, como a gente tem falado com tanta regularidade. Tem suscitado o que estava morto na gente para o bem. E a minha esperança é que suscite fé. Suscite fé, mesmo que seja no meio do grito de angústia. Milhões de pessoas encontrem o significado da realidade, da presença consoladora, confortadora de Jesus chegando no meio da tempestade perfeita. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou: tende bom ânimo, tende bom ânimo, tende bom ânimo. Jesus imediatamente lhes falou: tende bom ânimo, tende boa cabeça, tende bom ânimo, tende bom espírito, tende esperança, tende a alegria de saber que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou mesmo. Que nós estamos enfrentando um tempo no qual nós estamos aprendendo a fé, amadurecendo. Esse tempo surgiu para mim não para me piorar. Eu me nego a passar, querendo Deus que eu passe por essa situação para chegar do lado de lá pior. Zangado, mal-humorado, enervado, neurastênico, amargurado, infeliz, cheios de perguntas antigas. Onde estavas, ó Deus? Por que, Deus? Por que meu pai? Por que minha casa? Por que meus filhos? Por que meus netos? Por que eu? Por que meus amigos? Eu me nego a atravessar isso, se eu tiver que atravessar, para repetir as perguntas de sempre. Eu me nego. Eu não escrevi aquele livro, O Enigma da Graça, para os outros, sobre a vida de Jó. Eu escrevi para mim também. Logo depois de tê-lo publicado, meu filho Lucas morreu e um monte de outras coisas vieram. Então, tudo que eu creio para mim. Tudo que eu digo porque eu creio, de todo o coração. Senão, Deus me livre de vir aqui fazer esse papelão. Eu criei, por isso é que falei. Nós cremos, por isso é que falamos. Tem de bom ânimo. Sou eu. Essa é a coisa mais poderosa. Tem de bom ânimo. Aí tem muita gente dizendo tem de bom ânimo. Na internet ainda tem muita gente tentando insuflar ânimo em você. Eu não estou aqui para dizer tenha bom ânimo por causa de qualquer coisa relacionada a mim, pessoalmente. Eu não. Eu estou aqui para dizer tem de bom ânimo porque tem alguém aqui comigo dizendo sou eu. Sou eu. É ele. É ele que está falando. Tem de bom ânimo. É ele que está falando. Tem de bom ânimo. É ele que está falando. Tem de bom ânimo. Sou eu.
O eu sou diz sou eu. Esse em quem todas as coisas são diz sou eu. Tenha bom ânimo, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não é como negação. Tem gente que diz que não tem medo porque está em estado de negação. Não, é admitindo a realidade, sabendo tudo que está acontecendo, não em processos de evasão e de negação, mas de lucidez e de consciência, em fé, admitindo tudo e levantando o ânimo. Tende sistema imunológico. O bom ânimo levanta todos os sistemas. A boa ânima, o bom espírito, o bom desejo, a boa vontade, a boa resignação, a boa calma. Sim, a boa paciência, imprescindível num tempo como esse. Paciência num tempo como o nosso é bom ânimo. E não só o bom ânimo, mas o bom ânimo do bom humor, da graça com a qual a gente possa enfrentar isso, arrancando de nós o melhor. Porque os ventos são contrários e porque ninguém discerne nada. Todavia, tem alguém dizendo: não tema, sou eu. Eu estou com você nessa travessia. Tenha bom ânimo, bom espírito, boa esperança, boa fé, boa atitude, boa confiança. Seja criativo, imaginativo, propositivo. Não jogue fora nenhuma boa ideia em seu favor e em favor do próximo. Seja um distribuidor de boas ideias nesse tempo que melhorem essas ideias a economia, o fazer a vida de cada um melhor. Bom ânimo produz essa inteligência propositiva. E se você sabe que você está com ele, ele está com você, não tema nada. A gente vai atravessar. Então, respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, se és tu, Jesus, manda-me ter contigo andando sobre as águas. Então Jesus disse a Pedro: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus, que estava chegando. Reparando, porém, Pedro na força do vento, nas notícias, nas circunstâncias, foi tomado de medo, de pânico, de angústia. E então começou a submergir. É essa reação diante do fato de que a gente pode estar até escapando o impensável e o impossível. E tem muita gente que vai atravessar bem, que vai chegar do lado de lá, que vai sobreviver, que hoje está tendo até o arrobo de dizer: se és tu, manda-me ter contigo andando por sobre o mar. Gente que hoje está podendo tudo, mas que de repente, amanhã, ali na frente, 4, 5, 10 dias adiante, um mês adiante, 2 meses adiante, olhando o que esteja acontecendo, venha sucumbir, a entrar em pânico, a se desesperar e a perder tudo, a afundar na circunstância.
como foi o caso de Pedro. Afundou na circunstância. O texto diz que ele reparou, ele olhou com aquele olhar da lógica aritmética imediata e falou: como é que eu estou ainda aqui? E quando ele perdeu a perspectiva projetada da fé, da esperança, do bom ânimo, sem medo, ele começou a submergir. Na mesma hora, psicologicamente, exatamente isso que acontece com qualquer um de nós, comigo, com você, com qualquer outro. E ele gritou: Senhor, Senhor, Senhor! Prontamente Jesus estendendo a mão. Isso que é maravilhoso. Prontamente Jesus estendendo a mão. Senhor, Senhor! Então, prontamente Jesus estendendo a mão, o tomou e o ergueu. E disse: homem de pequena fé, pequena e também curta. Nós somos homens de muito pouca fé. E no que suportamos, no que encaramos, todos nós temos pouca fé. Mas tem uns que têm a fé curta. É pouca, não apenas porque a densidade não tenha crescido, mas é pouca fé porque é curta. É uma fé de côvados, de palmos, de espaçamentos muito curtos, que faz essas pessoas viverem em estado de dúvida o tempo todo. Por que tu duvidaste? É a pergunta de Jesus. Por que tu duvidaste? Não duvide, não duvide, não duvide, não duvide. Não tenha medo. E não duvide. Não tenha medo. E não duvide. Em nome de Jesus. Não tenha medo. E não duvide. Não tenha medo. E não duvide. Sou eu. Porque duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Eu estou pedindo para atravessar esse processo todo, sem duvidar, sem nenhum pedido especial. Eu, por exemplo, não tenho, porque tenho fé e confiança. Basta que Jesus me diga: continua a ter bom ânimo, sou eu. Não tenha medo. Eu não tenho essa questão de Pedro. Se és tu, manda-me ter contigo. Ou faz uma demonstração especial para mim. Eu não tenho essa questão. De fato, não tenho. Não tem nada que eu queira que Deus faça para me provar que Ele é Ele. Em nenhum âmbito da minha vida eu sou satisfeito. Eu sei quem tu és e que tu estás aqui comigo. Pela tua misericórdia, eu cresci para não te pôr em teste na minha vida. E nem para precisar de demonstrações especiais em meu favor. Vem, entra no barco, porque tudo que nós precisamos é da tua companhia, é da tua presença. Eu não preciso de nenhuma demonstração especial. Eu não. Eu só quero que ele entre. E ele está. E eu sei que ele está. Está aqui, está aí.
Infelizmente, o pessoal que estava ali no Instagram, a conexão deles caiu, já tem uns 5 minutos que caiu. Deixa eu compartilhar ali no Story. E eu estou terminando aqui, senão eu ligaria, refaria a conexão lá, amigos, mas eu estou concluindo aqui. Eu quero só pedir a você que não esqueça, sou eu, é o que ele diz, estou aqui, sou eu, não fui a lugar nenhum, sou eu, Jesus, por favor, que essa tua palavra que hoje chega aqui de poder, de certeza do teu amor, não importando os ventos contrários, nem a escuridão, nem a falta de perspectiva. Fortalece o espírito de cada um com esse bom ânimo eterno, ouvindo a tua voz que diz: sou eu, não tem mais. Em teu nome, Jesus. Amém. E olha aqui, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, eu estou fazendo isso daqui usando as plataformas que eu posso, porque nós não estamos podendo transmitir direto pela via. Por causa do coronavírus, eu dispensei todos os nossos funcionários e nós não teríamos outra atitude além dessa para poupá-los e para poupar-nos. De modo que é o que a inteligência, o bom senso, o amor solidário e a compreensão mandam fazer. O resto é idiotice, ou é ganância, ou é qualquer outra coisa, especialmente esses que se recusam a pararem de fazer cultos. Tem ainda o expediente de alguns que não estão deixando o povo entrar na igreja, mas no templo, mas fazem o culto de dentro do templo, porque parece que a maioria das pessoas precisa que a gente diga: olha, eu estou aqui por você, eu estou aqui por você. Um papel sacerdotal de estar ali por aqueles que, por causa do coronavírus, não puderam. Eu estou agradecendo o oposto. Eu estou agradecendo que as pessoas estão podendo entrar sozinhas nos seus quartos para orar. Eu estou recomendando que elas entrem lá no meu canal no YouTube e ouçam o Evangelho de Carreirinho, que é a palavra para vocês, né? Eu estou recomendando que se encham do Evangelho e que façam do seu pensar um ato de orar constante. Saia melhor disso tudo do que você estava antes, infinitamente melhor. Mas eu peço que vocês não esqueçam da VMVTV, Papo de Graça, normalmente aí no YouTube, ou desculpa, no Facebook, tanto quanto no YouTube, tem um link onde está escrito ajude o Papo de Graça e a VMVTV. Você pode clicar aí, você cai dentro de um ambiente onde 4 oportunidades são dadas: contas bancárias, cartões de crédito, PagSeguro e PayPal. Você escolhe uma, entra na opção continuar, cai dentro do ambiente e faz essa operação e nos ajuda. Nos ajuda. Esse é um testemunho de compromisso de amor que eu gostaria que você tivesse para dar. Que Deus nos abençoe. Amanhã estaremos de volta. Convide os amigos.